Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Dando continuidade à nossa aula de terça, essa é a aula oficial de LDB, né? Nós vamos fazer uma breve revisão dos itens mais importantes aqui da aula passada e já puxando os novos e comparando com a Constituição Federal, que é para ir marcando bem a mente de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, o Jean, que é o técnico, ele está prestando atenção em vocês e ele vai pegar meu celular agora, lá no particular. Jean pega o celular. E ele está adicionando vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, agora eu vou colocar um slide na tela. Prestando atenção aí. Subindo slide. Lei Darcy Ribeiro, a LDB. Também conhecida pelo número ou pelo nome. Sigamos. Já vimos que a lei tem um número, e desde 96, essa é a lei maior da educação, ela só fica abaixo da Constituição de 88, que hoje nós vamos comparar para ir pegando e marcando na mente o que é igual, tá? A LDB é a atual, é a segunda LDB, lembrem? A de 71 é uma revisão da número 1, então nós contamos 1, 2, 3 documentos. São 3 documentos, só que o segundo é muito parecido com o primeiro. Poucas coisas foram alteradas no segundo em relação ao primeiro. Por isso que nós contamos 2 LDBs. Agora, dependendo do enunciado, pode pedir que você teve uma em 61, 71 ou 96. Sim, tivemos 3, de fato. Sendo que a segunda é uma revisão da primeira. Foi em 96 e está valendo até hoje? Lembra? Meu Deus, ela é tão velha, mas ela vale até hoje? É que ela vai sofrendo pequenas mudanças na caminhada. A principal mudança, a mudança do momento, falei na outra aula, vou falar aqui de novo. É a questão do transporte. Ah, mas já existia. Sim, mas na LDB cravado assim, o transporte só estava citado como um meio complementar, suplementar, né, de manter o aluno na escola. Porque não basta o acesso, tem que ter a permanência. E para permanecer, então, o transporte já estava previsto. Mas agora veio assim, cravadinho, esse parágrafo aqui, ó, que os estados eles têm incumbência de assumir o transporte da rede estadual. E o município? Da rede municipal. Agora está cravado na lei. A novidadezinha maior é: o professor pode usar esse transporte do aluno? Se tiver banco vago, assento vago, está escrito assentos vagos, pode. E dentro do trecho que o professor está autorizado a dar aula. Tá? Tá escrito assim, ó, permitindo aos respectivos quer dizer os professores daqueles alunos, daquele itinerário, daquele trajeto. Cuidado dessas pegadinhas. E, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Isso, a rede estadual assume os seus e o município assume os deles, tá? Agora vem para o estado e para o município. Essa é a última mudança na LDB. Por isso que eu coloquei aqui bem para frente, tá? E aí nós vimos uma coisa muito importante: a diferença entre educação e educação escolar. Educação, lembra, amplo, sentido amplo. Na família, na igreja, onde tem gente se encontrando, tem educação. Já dizia o Carlos Brandão, o nosso grande antropólogo, falecido recentemente: educação ocorre em todos os espaços da vida. Onde tem gente, tem educação. E, em sentido restrito, educação escolar. Só que cuidado, a educação escolar é educação básica e educação superior. Não é ensino básico e nem ensino superior. Dentro dos 2 níveis, educação básica, nível 1, educação superior, nível 2, dentro disso ocorre sim ensino. Mas o nome, eu te batizo Fátima, eu te batizo Maria, eu te batizo Heloíse, eu te batizo educação básica, eu te batizo educação superior. É o nome de certidão, pense assim. Não pode esquecer que é educação e educação básica e superior. Quem recebe Fundeb? Os da educação básica, porque termina com B de bola. Fundeb. Né? Cuidado, então, que educação escolar, olha a pegadinha. Ah, é só escola? Não, é também a universidade.
Isso eu bati bastante. Ela vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social. É dever da família e do Estado. E na Constituição está Estado e família. A ordem aí não muda nada, tá? Mas é fato que na Constituição, nós vamos ver depois, Estado vem na frente, família vem depois. No ECA também, é família, Estado, tá? Na LDB, família vem antes, no ECA também. E na Constituição, o Estado vem primeiro. Quais os princípios? Liberdade e solidariedade. Não esqueçam, tá? Isso está na Constituição também. Liberté, solidariété. Olha aqui, ó. Educação básica, educação superior. 2 níveis, tá? Aí a gente fez essa pergunta. Vamos passar, porque já fizemos. A educação obrigatória de 4 a 17 anos. Atenção, na Constituição também está isso aqui. 4 a 17, obrigatório. Ou, dito de outro modo, a mesma coisa, da pré-escola ao final do ensino médio. Cuidado com a pegadinha. 0 a 3 não é obrigatório, nem a matrícula e nem a oferta. Ah, mas ofereceu no município. Então é gratuito, mas não é obrigado a oferecer creche. Tá bom? E aí, aquele quadrinho que eu pedi para vocês colar na geladeirinha, né? A educação básica, ela tem 3 etapas, de baixo para cima. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Na educação infantil 0 a 3, nós chamamos de creche, não é turma da bolinha, nem turma do besouro, nem maternal. Esses nomes são fantasias. O que vale é o CNPJ aqui. 0 a 3, creche. 4 e 5, pré-escola. No ensino fundamental não é 1 e 2, é anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E o ensino médio, que continua com 3 anos no mínimo, 1.000 horas por ano. Continua, professor? Sim. As mudanças novas, assinadas no dia 9 de julho desse ano do novo ensino médio, o novo do novo, né? Elas só vão valer a partir de 2025. Ainda está valendo o novo ensino médio, não é o novo novíssimo, é o novo, aquele aprovado em 2017, que é 3.000 horas, 1.000 por ano no mínimo. Depois nós vamos ver mais disso. E na superior nós sabemos que tem graduação, pós-graduação, não vou ficar falando muito disso. Aqui sim, modalidades, são 8. As que tem asterisco, lembra, tem um capítulo inteiro na LDB. A FEPESE já pediu isso, em São José uma vez. Quais das modalidades, na época eram 7, né? Não tinha educação bilíngue, que é recente. Qual dessas é, de fato, ganha capítulo na LDB? Qual delas? As que têm asterisco, educação especial, EJA, profissional e tecnológica, o IFSC, né? Por exemplo, e educação bilíngue de surdos, mais recentemente. Essas têm um capítulo inteiro. Todas elas vão ganhar capítulos nas diretrizes, que são desdobramentos da LDB, que, por sua vez, organizaram a BNCC. É uma esteira, né? Tudo liga tudo. 4 a 17, direito público subjetivo. Essa é uma das campeãs, tá? Tá na Constituição, tá na LDB. Tá nos 2 documentos. E tá na BNCC, obviamente, né? Pulamos. Essa é batata quente, tá? A educação tem por finalidade o pleno integral, desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, que não é mercado de trabalho. Essa aqui cai muito. Já coloquei questões novas no simulado com essa daqui, tá? Aí os princípios, nós já vimos. Chamei a atenção aqui da gestão democrática, da valorização do profissional, particularmente agora com o Fundeb. O Fundeb está na LDB? Sim. Está na Constituição? Também. Quanto por cento? Vamos ver se prestar atenção. Quanto por cento do Fundeb pode ser gasto com professor? Tudo. Mas no mínimo. Quanto? No mínimo. Quem lembra? 70%. 70%. É, 70%. Lembra que de 100 gasosinhas, 100 Coca-Cola, 100 chocolates, 70 desses chocolates são dos professores por direito, tá? Ah, prof, o município não tem outros recursos, pode gastar todo o Fundeb para pagar professor? Sim, para ajudar no piso do magistério, né? Sim, pode gastar tudo, as 100 gasosinhas para professor. Mas se gastou 70, já tem o piso, tá um bom salário, aí tu pode gastar 30 gasosinhas com coisas para educação, né?
além do pagamento do professor. Fundeb, B de bola, só para educação básica, ou seja, para o nível 1. Não serve para o nível 2, que é a educação superior. Fundeb é exclusivo, por isso B de bola. Lembra dos programas suplementares? Material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Para quê? Para manter na escola, né, gente? Não adianta só acesso, tem que ter permanência. E esse princípio é o número 1 também da Constituição. Tá vendo aqui, ó? Na LDB, os princípios: acesso e permanência, o número 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Lá na Constituição, que é o guarda-chuva maior, já estava isso aqui. Já estava lá. Acesso e permanência. Aqui vai desdobrar, vai dizer como, né? E dá-lhe transporte escolar. Agora com assento para o professor. Tem... Ah, essa criança ficou doente, foi para Joana de Guzmão, para o hospital, por exemplo. Vai ter regime hospitalar? Professor para atender lá? Vai. É a CT do Estado, por enquanto. Espero que efetive um de vocês lá. Não é fácil, tá? Principalmente trabalhar numa área como oncologia, né? Queimados, enfim. E domiciliar, que não é o homeschooling, tá? É o domiciliar. Quando não tem condições de fato de ir para a escola, o Estado vai mandar um professor para casa desse aluno. Se é poucos dias, o Estado costuma fazer o quê? Mandar as atividades pelos pais, por algum professor. Passou de 30 dias, o Estado faz o quê? Contrata um professor, tá? Vamos ver se vocês lembram dessa aqui, rapidamente. De acordo com a LDB, a educação é dever da família e do Estado. Da família e do Estado. E lá na Constituição, vamos ver se prestaram atenção, tá o quê? Do Estado e da família. Mas não muda nada, né? Claro que a Constituição vai falar do Estado primeiro. Mas o ECA e a LDB são mais íntimos, né? Eles vão falar da família primeiro. Mas família e Estado juntinho, de igual para igual. Ô, Dimar, pode falar. Eu posso tirar uma dúvida? Claro. Na terça-feira você falou, daí agora repetiu, daí é uma dúvida que eu tenho sobre o homeschool. Aqui em Santa Catarina é permitido? Em Santa Catarina, o Estado tem um documento que diz que é permitido, mas o STF já disse que é inconstitucional. Então, o documento existe. Eu vou mandar ele para vocês, vou ver se eu cato ele. Eu já li, mas até o momento continua tudo igual no país. Não tem homeschooling. Tem uma filha de uma conhecida minha que está no 2º ano e ela disse que dá aula para menina em homeschool. Mas nós temos muitos em Santa Catarina e no Brasil, em regime de homeschooling, mas é dito inconstitucional. Quer um exemplo? O ano passado, passou uma menina, uma jovem, para o UFPR do Paraná, e ela não pôde assumir porque ela não tinha o histórico de ensino médio. Aí é uma polêmica. Como é que ela estudou? Em casa. Aí, mesmo sendo homeschooling, tipo nos Estados Unidos, na Europa, é legal lá. Mas é toda uma exigência, uma burocracia, tem que ter nota, tem que ter média, tem que ter tudo isso, tá? E tem que se cadastrar no homeschooling. Não é assim, oba-oba. Agora, é verdade que Santa Catarina é um dos estados que mais tem criança estudando com tutores em casa, com familiares? Verdade. Tá bom, por isso obrigada. que o governador Moisés criou esse documento, mas ele não está vingando, não, tá? É inconstitucional. Obrigada. Nada. Agora, vamos voltar aqui. Prova ou aula de reposição para o adventista, ou para quem comprovar, tá? Não é só para o adventista, mas eu pego o adventista como exemplo. De acordo com os preceitos da tua religião, tem uma federação em Santa Catarina, te manda lá o CNPJ, uma declaração com o CNPJ, dizendo que você é adventista, ou que a tua religião guarda a sexta-noite e o sábado. O aluno vai ser dispensado. Se tiver prova, faz outro dia. E para repor aula, como é que faz? Trabalho escrito ou de pesquisa, que acaba sendo o mesmo, né? A instituição diz a data, tema e objetivo. Ou melhor, tema, objetivo e data. Tem que estar por escrito, senão invalida tudo. Quem determina isso é a instituição, a escola. Não é o aluno nem a família dele, tá? Lembra que a escola pode se organizar por série, ciclo, semestre, alternância. Lá na Europa eles organizam de outras formas. Né? Aqui também dá para fazer multisseriada. Ai, prof, ainda tem multisseriada? Tem sim. A União fica com o que é da União, da esfera federal, da rede federal. Institutos, universidades federais, e também cuida do sistema, né? O Conselho Nacional vai cuidar do sistema. Lembrando que tem diferença entre sistema e rede. Depois a gente pode discutir isso. Não esqueçam. Prioridade do Estado. Atenção, já vamos matar a Constituição aqui. Depois eu só mostro e digo, tá vendo?
o Estado tem como prioridade o ensino médio. Verdade. Mas também na Constituição está escrito, também o fundamental. Na Constituição está médio e fundamental. Ainda está o fundamental para o Estado. Ah, mas a redação é um pouquinho velha. Mas ainda hoje eu olhei de novo, item por item, palavra por palavra. Ainda continua valendo. Na Constituição não está só o médio. Está que o Estado tem prioridade o médio e o fundamental. Então, cuida que é um pouquinho diferente da LDB. Claro que nós sabemos que está valendo os dois. O Estado está atendendo o fundamental e o médio. Mas a prioridade, aí cuida a palavra. Não é exclusivo. Ah, o Estado só vai cuidar do ensino médio. Não é isso que está dizendo, não é exclusividade. Está falando em prioritariamente, prioridade. Fila lá da gestante no mercado. Se não tem a gestante, o idoso, pode ir outro. Não quer dizer exclusivo. Agora, quando diz assim, ó, banheiro exclusivo para mulheres, aí é exclusivo, que é uma polêmica, né? E no município, prioritariamente, a educação infantil fundamental. Fundamental é a prioridade das prioridades. Cuida que tem uma diferença aqui entre a LDB, que está aqui, e a Constituição, que eu já mostro lá, tá? Que vai dizer que tem o ensino médio e o fundamental. Pode falar. E se perguntar, então, referente à LDB, eu posso botar só prioridade o Estado. Sim. O ensino médio, né? E médio, Isso? Estado, médio, para LDB. E é o que está valendo. Só que lembra, a palavra prioritário não quer dizer exclusivo, né? Então, cabe sim o fundamental. Tanto é que vocês vão fazer para anos iniciais também aqui, né? Então, quer dizer que o Estado ainda tem, tá? Mas vai passando aos poucos para o município. Só não passou tudo porque os municípios não têm verba para transitar tudo de uma vez. Lembra que essa aqui a FURB ama, tá? É 30% em cima do permitido em lei. 30% sobre 50 faltas, né? Chegou na 15 faltas. No máximo 15, pode ser antes. 15. Tem que acionar o conselho tutelar. Quem? O dirigente. Está escrito no ECA, o dirigente. Leia-se o gestor, o diretor. Nós, que temos orientadores educacionais, Palhoça, Estado, é o orientador, é o papel do orientador fazer o apoio, encaminhar para o conselho tutelar. Cuidado, que não é 30%. Ah, professor, mudou, não era 75 de frequência, 25 de falta? Tá igual, não mudou. Aqui está falando da busca ativa, que é 30% sobre o 25%. Que 30% sobre 25 dá 15 faltas no fundamental e médio e 24 na pré-escola. 0 a 3 não tem frequência. E quanto que é a frequência da pré-escola mesmo? 60%. 60, é a única que é 60, o resto é 75, tá? Lembra que o professor tem incumbências, né? Com o PPP, com o planejamento, zelar pela aprendizagem, fazer recuperação, dias letivos. Quantos são os dias letivos da educação infantil fundamental e médio? 200 dias. Só que para a educação infantil é 200 de trabalho educativo. E para fundamental e médio é 200, excluídos os dias de exame quando houver. Quer dizer, pode ter mais do que 200 para o fundamental e médio. 800 horas, né? 800 horas, mas mudou. Agora, a educação infantil é 800 horas, 4 horas por dia, 800 horas por ano, né? 200 dias. Então, faz assim, ó, 200 vezes 4 horas dá 800 para a educação infantil para o fundamental. Só que o médio... 1.000. 3.000. Prof, vai mudar? As 3.000 não vai mudar. Eu já vou falar do que vai mudar, quando chegar na parte do ensino médio. E a articulação entre escola, família e comunidade. 200 dias, 800 horas para a educação infantil, para o fundamental. Para o novo ensino médio, para o atual, né? Que agora todo mundo transitou. É 1.000, 1.000, 1.000. 1.000 para o primeiro, 1.000 para o segundo, 1.000 para o terceiro. Nós já vimos que as categorias brasileiras são públicas, privadas e comunitárias. Seja para a escola ou para a educação superior. E aí vimos a educação infantil. Até 5 anos. Cuidado com esse até. Quer dizer, de 0 a 5. Educação infantil. Desenvolvimento integral. O que quer dizer isso? Físico, psicológico, intelectual e social. 800 horas, 200 dias letivos. Ou seja, no mínimo 4 horas. Incluído o recreio, né? E 7 horas nós já chamamos de turno integral. A jornada integral. Turno parcial é 4 horas. Jornada integral, 7 horas. 60% de frequência para pré-escola. Não esqueçam que na avaliação não tem aqui
classificação na educação infantil, seriação, reprova. Não, não tem nada disso na educação infantil. Mas Segue no caso, prof, tem diretoras que, conforme a quantidade de vaga, dizem que perde a vaga. mas cuidado, que isso aí dá até processo. O município acaba, pelo conselho municipal, pelo sistema, mais do que a rede, orientando que se encaminhe ao conselho tutelar, porque essa criança está faltando muito. É o que nós podemos fazer. Agora, frequência, chamadinha, assim, oficial, 0 a 3 não tem, tá? Tá bom? Ô, Dimar, só uma pergunta, ali tu coloca 7 horas, jornada integral, 7 horas, o que é obrigatório, mas tipo, São José, não, acho que não tem mais integral, né? Ou tinha, para educação infantil, enfim, tá sempre mudando também, mas geralmente ele começava às 7 às 7. Olha só, lembra que tem mínimo, 4 é o mínimo para parcial, 5, 5,5, 6,5, faltou 1 minuto para 7, continua parcial. 7 para mais é integral, e não diz o máximo, diz o mínimo, tá? Nós não temos legalmente o máximo. Temos uma sugestão no parâmetro, que nós vamos dar essa aula lá na educação infantil. Mas tem sugestão, não é oficial, tá? Só tem previsto no nacional, eu já catei, já liguei para o MEC, já falei com os conselheiros nacionais, não tem lei nesse país que diga o máximo, só diz o mínimo, que é 4 e 7. 7 para mais nós chamamos de integral. 7 cravado, 1 minuto a menos é parcial, tá? Cuidado. E aí o fundamental se organiza em áreas e componentes curriculares. O que eu chamei a atenção, que costuma cair muito na FURB e também na FEPESE. O ensino religioso é de matrícula facultativa, mas quando oferecido, dentro da matriz curricular de 1º a 9º ano. Outra coisa que eu chamo a atenção é a língua inglesa, obrigatória a partir do 6º ano. Outra coisa que eu chamo a atenção, linguagens, entra também educação física e arte. Esse é o currículo mínimo. Ah, mas Santa Amaro oferece mais. Por que quer? Esse é o mínimo. Ok? 31 de março, data corte. Vale para os 4 aninhos, vale para os 6 aninhos. Lembra que na LDB só tá para os 6 aninhos. Onde é que está dos 4 aninhos valendo a mesma data corte, 31 de março? Na resolução de 2018. Ah, prof, eu quero essa resolução. Manda no particular, tá? Lembra que a EJA é 15 e 18 anos. Isso tudo era revisão, tá? Uma coisa que vocês estavam cansadinhos no final da aula, 2 horas de filme brasileiro. Por turma, tá? 2 horas por mês, mensalmente. Ninguém cumpre. Ensino religioso de matrícula facultativa, mas cabe a oferta. Só que quando oferecer ensino religioso, sem proselitismo. De novo, proselitismo, tá em vermelho, ó. Proselitismo. Propaganda religiosa, teologia, é proibido na escola, tá? Lembra que essa aqui eu chamei a atenção da Heloísa, que vai fazer para arte, mas serve para todos. Educação artística, literatura e história brasileira, especialmente nessas, né? Conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e indígena. Tudo que é afro-brasileira e indígena, especialmente nessas 3 disciplinas, que para alguns estados é 2. Educação artística, artes para nós, e história e literatura em alguns estados, municípios, é junto. Nós que separamos, né? Arte, história, língua portuguesa. Mas ali é uma coisa só. Educação artística, ok? E de literatura e história brasileira, seria uma coisa só ali na redação, né? Cuidado dessa pegadota aí. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E aí nós fomos até aí. Para quem está começando hoje oficialmente, pegue a aula que eu gravei, que eu fico debatendo mais, exemplificando mais. Aqui era só um panorama de revisão, tá? Um gancho, para ir fazendo gancho com o que vem agora. Vamos falar do novo ensino médio? Novo ensino médio na LDB, continuando com o LDB e comparando com a Constituição. Daqui a pouco eu mostro a redação da Constituição. Aí vai bater o olho e vai dizer, ah, agora eu entendi. 3 anos no novo ensino médio? Sim. Sim, sim, sim. Contava assim na LDB. 5 anos a contar do dia 2 de março de 2017. Contem comigo.
17, 18, 19, 20, 21. 21 começou, dia 2 de março começou o novo ensino médio. Mas foi um auê, né? Foi um horror. Verdade? Foi. Tanto é que agora passou por uma nova reforma. Que dia que teve a nova da nova reforma? O novo do novíssimo. Aliás, o novo novíssimo. Dia 9 de julho. Fui conferir. Dia 9 de julho. E está valendo para todo esse ano? Sim, ainda continua valendo essas regras aqui da LDB. Não mudou na LDB. Prof, mas mudou dia 9 de julho. Mas foi encaminhado para a sanção do presidente. E não foi sancionado ainda. Outra coisa que nós vimos, e muitos colaboraram aqui no chat e no particular. O Fundeb, o PNE, Plano Nacional de Educação, que estamos no segundo, depois eu falo mais, ele foi prorrogado, quer dizer, o de 2014 e 2024 vai valer de 2014 para esse ano e até o ano que vem, até dia 31 de dezembro de 2025. Conferido fielmente, tá? Li a matéria toda, mas coloquei um postzinho lá eu não costumo colocar de site e YouTube, essas coisinhas, eu gosto de ir no oficial. Depois eu vou colar o oficial para vocês, tá? 31 de dezembro, então, de 2025, o PNE está valendo até o ano que vem. Foi prorrogado, jogado para frente, tá? E o novo ensino médio, o novíssimo, não foi sancionado. Sabemos já das novas regras. Sabemos, mas não foi sancionado. Então, está valendo isso daqui da tela. 3 anos no mínimo, 75% de frequência no ensino médio, 200 dias, excluídos os dias de exame, pode ter mais do que 200 dias. 200 é o mínimo do médio, é o mínimo. Era 800 horas na lei velha. Desde 2021 para cá, 1.000. No primeiro, no segundo e no terceirão. Não mudou isso aqui mesmo no novíssimo. Vai continuar 3 anos, no mínimo, e 1.000 horas por ano, 3.000 horas. Vai continuar, mesmo agora com a nova mudança. Como que se organiza o novo ensino médio? Eu vou pegar primeiro o desenho, né? Por áreas e por itinerários. Mudou? Não mudou. O que vai mudar? A carga horária. Mas o desenho, o colorido aqui da BNCC, que estava na diretriz, formulou-se a BNCC a partir das diretrizes, continua igualzinho. O novo ensino médio e o novíssimo continua igual o desenho, o colorido. Linguagens e suas tecnologias, continua. Matemática e suas tecnologias, continua. Ciências da natureza e suas tecnologias, continua. E ciências humanas e sociais aplicadas. O que é ciências humanas e sociais aplicadas? Por favor, falem para mim. O que é ciências humanas e o que é sociais aplicadas? Filosofia e sociologia, né? Filosofia e sociologia é humanas ou sociais aplicadas? Sociais aplicadas. Perfeito. Já caiu na palhocinha, né? Ciências humanas, geografia e história do ensino médio. Ciências aplicadas filosofia e sociologia no ensino médio. Então, cuida que ali tem 4 ali dentro, tá? Isso aqui não mudou. Quantas horas tem que ter? Até esse ano está valendo 1.800 horas de formação mínima, no que nós chamamos de formação básica mínima. Essa formação básica é 1.800 horas. Prof, vai mudar? Vai. Só para o ano que vem. Tanto que o novo Enem não vai cobrar itinerários, só vai cobrar os itinerários a partir de 2027. Tá? O que vai mudar? Vai sair de 1.800 para 2.400. Vai ter mais aula obrigatória. Para além de português e matemática, história, geografia. Tudo vai ser obrigatório em todos os anos, fique claro. Todas elas. Todas essas de cima. Só que 1.800 eles acharam poucas horas. Vai para 2.400. Então, tá valendo, nesse momento, 1.800 da formação básica. O que vai mudar para o ano que vem, mas não mudou, é de 1.800 para 2.400. Aí depois eu mando um resuminho que eu já fiz para vocês no mapinha, tá? E os itinerários? O que são os itinerários?
Lá no ensino médio, tu tem português, mas dentro da área de linguagens, língua portuguesa, tu pode ter, por exemplo, uma disciplina produção textual, complementar, vamos dizer assim. São os itinerários. Por exemplo, dentro de educação física, ela é básica, obrigatória. Embaixo, pode ter dança como itinerário. E tem, né? Só que no Brasil isso foi uma confusão entre professores, entre o MEC, o Conselho Nacional. E aí vai mudar. Vai ter itinerário? Vai. Só que menos. Mínimo 2 itinerários. Vai mudar, vai compactar um monte os itinerários. Nesse momento, cabe saber que tem a formação geral e os itinerários. E que dentro da formação geral está valendo as 1.800 horas. No mínimo. Mínimo. Aliás, opa, aqui eu errei, falei errado. Até eu coloquei ali para não esquecer. Até 1.800, pode ser um pouco menos. E foi onde o MEC mais implicou. O Conselho Novo também implicou um monte. Como assim 1.800 é pouco de português, matemática, história, geografia? Aí aumentaram para 2.400. Vamos aumentar. Tá? Só um pouquinho. 1.800 mais 1.200 dá 3.000. Cumpre. Até o momento está sendo cumprido as 3.000 horas. Pode ter ensino técnico? Pode. E aí vai dar mais horas? Vai dar mais horas. Pode perguntar. Tá, e nessa alteração, tu sabe se que esse ano o ensino médio está tendo aulas online, né? Sim. Tu sabe se ano que vem vai continuar? Pode ter também. Mas assim, ó, só em caso de necessidade. A ideia é dar uma freadinha nesse AD aí. Mas vai ter igual, tá? Vai ter itinerários, coisas assim, e AD sim, tá? Isso continua também. Okay. Mas a maior mudança foi de 1.800, vai para 2.400, no mínimo, tá? E a 1.200 só vai ficar nos técnicos 1.100. Nos demais, vai para 600 horas de itinerário. Ou seja, se vai para 2.400 na formação básica, então só vai sobrar 600 para o itinerário, para fechar 3.000. Depois eu vou mandar o esqueminha, que vocês batendo o olho, vocês vão marcar melhor, tá? Ali que foi a grande mudança. Aumentou o de cima, o colorido de cima, as áreas, aumentou. 1.800 para 2.400. Agora, o total ali, 3.000, que estava previsto na LDB, continua valendo. Só a jogada ali, né? 2.400 com 600, que vai dar 3.000. Né? Ou seja, dito de outro modo, os itinerários vão diminuir pela metade, né? 1.200, vem para 600. Com exceção do ensino técnico, que vai manter 1.100, tá? De itinerário. Claro, as técnicas, né? Olha ali, ó, formação geral básica, mais itinerários. Manteve? Manteve. Espanhol, tentaram agora colocar ele como obrigatório. E não passou. Continua só o inglês obrigatório, tá? Tá assim, o inglês obrigatório para o fundamental e médio, do 6º ao 9º e do 1º ao 3º do médio, vai continuar assim. E o espanhol continua como como parte do currículo, mas não obrigatório, tá? Segunda língua, espanhol, não obrigatório. Trilhas e componentes diretivos são disciplinas extras, as partes do itinerário. E projeto de vida também faz parte do itinerário. A dúvida é, o projeto de vida vai se manter tal e qual? Essa coisa não sabemos ainda. Isso vai depender de discussões. Mas vai se manter o geral, com carga horária maior, e vai se manter itinerários com carga horária menor. Essas são as mudanças. Mas para o ano que vem, nesse momento, mantém o que está aqui, tá? O ensino médio pode ser organizado em módulos e adotar sistema de créditos. Sim, pode. E também pode ser por competências, reconhecer competências. Por exemplo, o mecânico. Ele já não precisa fazer mecânica básica, né? Bota ele para frente. O artigo 24 da LDB permite ir para frente. Pode sim. Eu já fui diretor do Barreirão, por exemplo, e o aluno lá do 2º ano passou para o vestibular. Quem sou eu para proibir ele de ir para a faculdade? Ele foi acelerado, sem problema nenhum. Tá? Pode acelerar? Pode sim. Mediante as competências já adquiridas, por provas, por vestibulares, pode ser feito isso, tá? Ou mesmo uma proficiência. O velhinho da EJA chega para ti. Eu sou lá do Amazonas, pegou fogo a escola, queimou os documentos. Eu tive uma lá assim. Mas eu sei ler, eu sei escrever. Ué, faz uma provinha com ele, faz uma redação, toma a leitura,
e vê o nível que ele está e bota para frente sem problema nenhum. Tá bom? Pode sim. Pode-se firmar convênio com outras instituições, inclusive 2 escolas públicas, uma oferece só o geral e a outra o técnico? Pode ter parceria, sim. Pode ter, sim. Tipo o João Silveira com o Ivo Silveira da Palhoça, né? O Instituto Estadual com outra escola estadual, ou mesmo municipal. Pode ter esse diálogo sem problema nenhum. E não esqueça que o município pode, sim, ofertar ensino médio, inclusive faculdade. Foi o caso de São José, o caso de Palhoça. Pode, mas não é prioridade. Entendeu? Não é exclusivo. Prestem atenção, o município pode ter ensino médio, sim. Se o Estado não chega, Montenegro, perto de Lages, o Estado não chegou lá, o município teve que criar um ensino médio municipal. Tá bom? Ou a vaga continua valendo, lá no ensino médio. Pode ser técnico ou basicão com o técnico? Pode sim. O tradicional, clássico, né, ensino médio, mais o profissionalizante. Pode. Muitas escolas estaduais migraram para esse sistema. E aí se dá de 2 tipos. A matrícula pode ser o ensino médio articulado, uma única matrícula, né? E subsequente. Eu já me formei. Posso voltar só para fazer o magistério? É um técnico, pode. Anotem uma coisa, pessoal. Anotem uma coisa que uma vez eu vi gente caindo. A LDB não fala em magistério. Ela fala em normal de nível médio. É a mesma coisa. Anota. Normal de nível médio. As normalistas. Eu sou um normalista. É magistério de ensino fundamental, né? E educação infantil. Mas a LDB não fala. Não escreve lá, não digita, não imprime magistério. Tipo aquele que tinha no Ivo Silveira, no Vanderlei Júnior, ou no Instituto Estadual. É normal de nível médio. Prof, tá assim ainda, tá assim. Inclusive educação artística, né, Heloíse? Tá ainda lá, educação artística ali, tá? Mas é arte para nós no estado e no município. Então, eu posso ter uma única matrícula no ensino médio, integrado ou concomitante, posso ser articulado, né? Numa única matrícula ou com 2 matrículas. Quando que ocorre com 2 matrículas? Concomitante, lado a lado. Quando é 2 escolas, né? Parceiras. Aí eu vou ter uma matrícula lá no ensino médio, normal, vamos dizer assim, e outra lá no técnico. Então, a matrícula pode ser uma só ou 2. Pode ser que eu já terminei o ensino médio e possa voltar. Aí eu não vou fazer de novo todo o ensino médio só para fazer para juntar o técnico, eu só vou fazer a parte técnica. Então, articulado quer dizer tudo junto. Subsequente quer dizer depois, abaixo, depois, né? Então, pode ser junto numa coisa só, técnico e geral, um único ensino médio, se chama articulado, ou posteriormente, quando eu volto para fazer o técnico, é subsequente. Ou articulado, que pode ser integrado numa única matrícula, ou 2 concomitantemente. Tá? Antigamente não podia ter 2 matrículas. Hoje, em novo ensino médio, pode ter 2 matrículas. Uma técnica numa escola e a outra geral numa outra escola. 2 escolas, 2 matrículas. Concomitante, lado a lado. Agora vamos falar da educação especial. Mas antes de falar da educação especial, alguma dúvida sobre o ensino médio? Vocês viram que não mudou. Não para esse edital. Alguma dúvida sobre o médio? Vamos para a educação especial, então? Educação especial já estava prevista na 61, na LDB de 61. Prof, antes da LDB de 61 não tinha LDB? Cada estado se organizava do seu jeito, então eram leis orgânicas. Cada estado tinha sua lei. Aí, em 61, João Goulart disse, vamos fazer uma LDB? A 61 previu educação especial para os portadores, né? Aliás, mentira, para os excepcionais. Era esse o termo à época, os excepcionais. Coloca assim, 1961, excepcionais. Porque era assim que era referido na primeira LDB. No único momento. E também tinha, nessa LDB, habilitação e reabilitação prevista para os deficientes. Em 71, durante o regime militar, passamos a chamar de portador, muitas vezes de excepcional e depois portador. Na década de 70 e 80, se usou as 2 nomenclaturas. Perdurou durante muitos anos, até a década de 90, o portador. Tanto que na Constituição,
e no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda está portador. Aí, prof, não era para ter mudado? Em tese era para ter mudado. Mas na LDB atual, 96, eu estava no 2º para o 3º ano do ensino médio, veio a nova lei. 96, eu tinha 16 aninhos, eu sou de 80. Lembra? Faz as contas aí. 1996, veio um capítulo todinho para educação especial. Mas no início estava modalidade educação especial para os portadores. Quem porta uma mala, né, gente? E cuida que educação especial vai cair na palhoça, vai cair no Estado e vai cair para todo mundo. Está no específico, inclusive, do supervisor, do orientador, do educação física, de arte, de todo mundo. Só cuida que não é mais portador. Ainda que na Constituição e no ECA ainda apareça portador. Na LDB vai falar pessoas com deficiência. PCD. P maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo. PCD. Pessoa com deficiência. Só que aqui, ó, a LDB em 96 ganha um capítulo inteiro, que é o capítulo 5. Ainda que mudou o termo portador, tem 3 coisas aqui que vocês precisam anotar. É para os deficientes? Só que tem deficiente, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades, também conhecidos como superdotados. E está na ementa de todo mundo, palhoça, Estado, para todos os cargos. Então, anota. Tem 3 grupos, 3 público-alvo. É horrível o termo, mas é isso mesmo. Público-alvo da educação especial. Qual é o público-alvo da educação especial? Deficientes, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e altas habilidades, que são os superdotados. Ali nas altas habilidades / superdotados, é o OU. Ou tem OU, que é a mesma coisa. Cuidado que o E não é a mesma coisa. Tem isso e isso. Uva e pera. Aqui é ou, quer dizer a mesma coisa. Eu posso falar altas habilidades ou superdotação. Quando tem a barra, quer dizer a mesma coisa. A barra ocupa o lugar do ou. Então, esse é o público da educação especial desde 1996, e aí é modalidade. Vou fazer uma pergunta. Respondam para mim. A educação especial é um nível, uma etapa ou uma modalidade? Modalidade. E o filhotinho dela que nasceu com Bolsonaro em 2021? Modalidade também. Educação bilíngue também é modalidade. As duas são... Lembra das 8 modalidades? Por isso que eu falei para vocês afixar aquele quadro na parede, aquelas modalidades na parede. Porque ali, se tu sabe o que é nível, etapa, modalidade, tu consegue ler fácil as questões de legislação. Não foge aos termos. Então, essas duas aqui são modalidades. Mas olha do lado, olha a seta vermelha ali. Inclusive, a verde, azul e vermelha. Olha ali, educação bilíngue de surdos. Bilíngue, já está entregando, gente. Bi quer dizer 2 vezes. 2 vezes, ó. O Brasil foi bicampeão. 2 vezes campeão. O Figueira foi 2 vezes campeão. Bicampeão. O Avaí foi 2 vezes campeão. Bicampeão. Então, bilíngue quer dizer o quê? Que vai se comunicar em Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua do surdo, da comunidade surda. Não é mais surdo-mudo, pelo amor de Deus. É surdo, ponto final. Ah, professor, tu falou que tem o deficiente auditivo. Mas é mais usado nos documentos oficiais, deficiência auditiva, para se referir a surdos, que não têm audição, né? E que também são baixa audição. Mas, de modo geral, os surdos gostam de ser chamado de surdo. E os deficientes auditivos é os que têm baixa audição. Aí fica os termos surdo para o surdo e baixa audição para quem tem, de fato, baixa audição. É o deficiente... Oh, meu Deus, que enrolada a minha língua. Deficiente auditivo, tá? Os surdos não gostam muito do termo deficiente auditivo. Mas ela é verdadeira, ela existe sim, tá? Agora, olha só. De 96 até 2021,
Só tinha educação especial. Onde estavam os surdos? Dentro da deficiência. Já estava previsto ali o deficiente. O surdo é um deficiente, uma pessoa com deficiência. Mas agora, o capítulo 5A, por força do movimento, particularmente dos surdos e das familiares e das instituições que apoiam essa causa, eles, sim, então, desdobraram, né, com esse movimento, a educação bilíngue de surdos. Libras como primeira língua e português escrito. Escrito. Eu não posso oralizar, não devo, melhor dizendo, não devo oralizar surdos na escola pública. Isso a família quer. Então, ela pode buscar um fono, um especialista da área, da educação, enfim, alguém que oralize. Nós, no sistema público, temos os surdos já dentro da educação especial, ali nos deficientes, temos, e também agora como modalidade bilíngue. Ele vai se comunicar em Libras, vai ser exigido em Libras e português escrito. Então, eu posso fazer uma prova de língua portuguesa, de matemática com surdo? Sim, sim. Mas vai ter que ter um intérprete ali, né? Vai ter que ter Libras, ele vai ser exigido em Libras, e no português escrito. Posso fazer prova oral com o surdo? Óbvio que não, né? Só tem uns detalhes aqui que na modalidade educação bilíngue de surdos é bom prestar atenção. Lembra do Instituto Pedra Branca? Ele é bilíngue. Né? Escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos são verdadeiras, assim como escolas comuns podem ter, sim, educação bilíngue. Polos de educação bilíngue, pode-se criar um polo de educação bilíngue? Olha, no Instituto Pedra Branca, por exemplo. Para surdos e surdos cegos. Atenção, surdo-cegueira é uma deficiência em si. Inclusive se comunica em Tadoma, por exemplo. Braille tátil. Então, veja, o surdo é um deficiente, o surdo cego é outro deficiente. Mas surdo-cegueira, inclusive na LDB, tem um hífen. No dia a dia do português já não tem mais o hífen. É surdo-cego. É uma pessoa em si com uma deficiência única. Cuidado que não é surdo e cego. Até né? Na prática é. Mas nós chamamos isso de única deficiência, surdo-cegueira. Pode ter escolas, classes, escolas comuns com classes bilíngues? Pode. Polos bilíngues? Pode. Tanto é que temos, né? Com deficiência auditiva, para deficientes, né? Com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, né, gente? Optantes, atenção, eu até grifei. Olha a seta vermelha. Eles têm que optar em ir para a escola bilíngue. Se eles quiserem estudar lá no colégio, no Instituto Estadual, vai ter o professor bilíngue lá. E é importante que tenha, cada vez mais. É importante que tenha o intérprete lá. Ah, mas ele quer estudar lá no Instituto Pedra Branca. Ah, lá já tem, né? Tudo isso, né? Mas é uma opção. Olha ali, ó. Ele é optante, que é um buraquinho na lei, né? Cuidado. Pode chegar no balcão e a diretora do instituto ou a outra dizer: ah, não, é melhor ir lá para o bilíngue, lá tem mais preparação. Ele tem direito de escolha. Se ele vai para o público, comum, regular, a gente fala regular na lei, né? Ou para o bilíngue. Ele opta. É uma opção e não uma imposição do balcão pela diretora ou diretor. Pode falar, querida. O professor, me chamou a atenção esses dias, faz alguns dias que eu venho percebendo que no mercado que eu vou, tem alguns funcionários que trabalham a língua de sinais com os clientes. Hoje eu vi vários exemplos. Nós, na universidade, temos aulas de Libras direto, para que a gente se comunique cada vez melhor com os surdos. Tem aplicativos hoje. Mas no supermercado é a primeira vez que eu vejo, que é no combo. Isso é ótimo. Isso vai mudando, né? É inclusão. Inclusive, está previsto na LBI, que cai para Palhoça, lá no módulo 2, nós vamos ver. A Lei Brasileira de Inclusão vai dizer que tem cota, sim, né? Para os surdos, né? Então, é importante isso. A Eliomar está presente hoje na aula, Eliomar. Ele fez pedagogia bilíngue e o mestrado na área. Se ele tiver aí, ele pode falar dessa educação bilíngue. Ele vai saber mais do que eu sobre isso. Mas aqui, gente, enquanto o Eliomar não aparece, duas modalidades, tá? É verdadeira. Uma é de 96, educação especial, e a outra, bilíngue, é de 2021. Lembra, por favor, a bilíngue é uma opção do surdo. Uma opção. Eles são optantes por essa modalidade. Se eles quiserem ficar na escola regular,
vai ter intérprete para eles. Porque o intérprete está previsto de 0 ao longo da vida. Onde precisar, vai ter intérprete. Tá? Outra coisa, pode ter escolas bilíngues, classes bilíngues, polos bilíngues? Pode sim. Isso mudou. Mas professor, isso não é inclusão. Não estamos aqui para discutir no momento. Tem uma bela discussão aí. Mas nesse momento cabe saber que na lei tem educação bilíngue. E o mais importante que costuma cair na FURB em especial. Nunca vi na FEPESE, na FURB, Estado. Cuida que educação bilíngue é Libras, L1, colocar L1 é língua 1, Libras, língua brasileira de sinais. E L2 significa língua portuguesa escrita. Se não tiver a palavra escrita do lado, olha que eu pego um chinelo. Ele voa. Olha o meu chinelo voador. Se não tiver o português escrito, a palavra escrito, língua portuguesa escrita, o escrito do lado, não é o português que nós vamos exigir do surdo. Nós não oralizamos surdos na escola pública, tá? Aqui eu fiz a diferenciação. A educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, inclusive para o surdo. E a educação bilíngue, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Então, enquanto que uma é na escola regular, a outra pode sim ter uma exclusividade, vamos dizer assim, né? A educação especial, para quem? Educandos com deficiência, TGD e altas habilidades, também conhecidos como superdotados. A segunda, a educação bilíngue, para educandos surdos, surdos cegos, vale sem hífen, vale tirar o hífen. Com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. Os surdos e as suas comorbidades também está valendo. É associado, comorbidade quer dizer associado, né? Atenção, quem são os deficientes? Lá para frente nós vamos falar, tem uma aula só sobre isso, né? Mas quem são os deficientes? Nomeiem para mim alguns deficientes, pessoas com deficiência, PCD. Tem uma mão, um braço, né? Então é o deficiente físico. Nós não chamamos mais cadeirante. Pessoa que usa cadeira de roda, tá? Essa palavra cadeirante é bem pejorativa, nem portador, nem cadeirante, tá? Mas sim, eu entendi. Deficiente físico, são esses que tu nomeou. Aí tem o deficiente visual, físico, auditivo, intelectual, que tem a ver com QI, inteligência, e não com loucura. O público do AE, da educação especial, é o QI, baixo QI, inteligência, mais ou menos. Não é o louco, eu vou colocar assim para vocês entenderem. Esse é o caso de atendimento na psiquiatria, e não pelo pedagogo, tá bom? Esses são os deficientes. O síndrome de Down vai entrar aqui, né? São os deficientes que a lei está falando. TGD. Quem são os TGD? Transtornos Globais do Desenvolvimento. Autismo. Autismo é o clássico. Que junta, assim, ó, TGD significa, depois eu arrumo a bagunça. TGD é autismo, T, né? Transtorno do espectro autista. Pode ser espectro ou aspectro, tanto faz, tá? T, ou autismo. Asperger, que no dia a dia a gente diz, é o inteligente, é o autista inteligente. Popularmente, é o Asperger. Autismo e Asperger. Só que no novo DSM, juntou tudo, é autismo. Não tem mais essa classificação, Asperger e autista. É nível 1, 2, 3, autismo. Mas isso nós vamos ter uma aula sobre isso. Nível 1, 2, 3. Níveis, suportes, né? Nível 1, 2, 3. Do nível 1, é o conhecido geralmente como Asperger, antigamente, né? Nem tão antigamente assim. Mas TGD é autismo, Asperger, síndrome de Rett. Também pode entrar aqui, síndrome de Rett. Estou esquecendo. Tem mais um. É psicose infantil, não é? Psicoses infantis. Obrigado. Estava fugindo aqui da cabeça. Psicoses infantis. Então, quando eu falo TGD, ainda está em voga esse termo. E é bom vocês comparar com a política do Estado depois que nós vamos ter essa aula. Porque no Estado já está assim, ó, autismo, público da educação especial, deficientes, autistas, TEA, né? Altas habilidades de superdotação e TDAH. Só que cuidado, esses 4
no Estado não quer dizer que tenha direito a segundo professor. São os 4 da educação especial, mas o TDAH não tem direito a segundo professor. Ele vai ter direito ao AE no Estado. Cuidado, tá? Mas o Estado já desmembrou. É o que vai acontecer com a LDB logo, logo. Vai cair a palavra TGD, transtorno global, e vai ficar só TEA, transtorno do espectro autista. O que estamos esperando para ver é se o TDAH vai entrar na LDB ou não, que eu não acredito que entre tão cedo. O TOD não entra? Oi? O TOD? Não. Ele é atendido no AE quando necessário, quando não tem autonomia, quando é desafiador de fato. Ele é atendido no AE, mas ele não tem direito a segundo professor no Estado. Aliás, o Estado tem previsto educação especial, os quatro, mas ele faz uma análise para ver se vai ter segundo professor ou não. Tá? Professor? Pode falar. Professor, é a Ângela. Eu sou segunda professora e eu tenho um aluno com TOD. Eu acompanho ele pela manhã. Sim, é isso que eu falei, pessoal. Os 4 estão ali, estão previstos. Ocorre que nem sempre... Eu já tive, por exemplo, síndrome de Down, que não tem segundo professor. Mas ele é deficiente, está previsto na lei. O Estado, antes, ele levava ao pé da letra a lei. Se tinha esses todos aí que vocês nomearam, eles tinham direito. Só que chegou ali em 2015, por aí, foi demitido cerca de 800 professores. Então, e eram todos de TDAH e TOD. Na prática, hoje o Estado faz uma peneirinha. A lei diz, a estadual, tem direito TEA, TDAH, altas habilidades superdotados e os deficientes. 4 público no Estado. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas o Estado faz o diagnóstico. O TOD, geralmente, ele vem associado a um autismo também. Perfeito. Por isso que, normalmente, vai ter um segundo professor. Olha só, o Estado leva muito a sério essa regra do... Tem diagnóstico? O Estado tem que ter diagnóstico. E ele leva muito a sério essa regra de tem autonomia ou não tem autonomia. Mas é deficiente, vai ter segundo professor automaticamente. Não. O Estado não tem feito isso. Tá? Cuida que tem regrinhas próprias. Mas essa é uma outra aula. Pode falar. Então, o DAO, pelo menos na prefeitura, o DAO, às vezes, ele realmente não tem direito. Dependendo da deficiência. Se ele na prefeitura da Palhoça... Deficiência intelectual, quando vier outra deficiência intelectual, ele tem direito? Sim. Olha só, quando é deficiência intelectual e autismo, gente, ninguém vai brigar. Tanto o Estado quanto a prefeitura atendem. É fato. Sim. Óbvio. Mas olha só, já que tu falou da Palhoça, que é uma outra aula, mas só para adiantar, dar um spoiler. Isso. Não, desculpa. Palhoça, lembra que Palhoça é deficientes, cabe, TGD e altas habilidades. Igualzinho está na LDB. Palhoça é igual está na LDB. O único que é um pouquinho diferente é a política do Estado e a resolução 100 do Estado. No papel. Mas na Palhoça tem que ter diagnóstico, autonomia, independência ou não, e ainda tem que passar por uma avaliação do AE. Tem 3 critérios na Palhoça. Então, quando é autista e com síndrome de Down, óbvio que não vamos nem discutir. Quando é intelectual e tem, por exemplo, um TOD, nem vamos discutir. Agora, quando é só TOD e TDAH, até a Palhoça recua. O Estado recua. Tá bom? Cuida que uma coisa é o papel, e vale o que está no papel para o concurso. Claro. O TOD não está previsto no papel da resolução 100 e nem na política. Cuida que normalmente é TOD com comorbidades. Aliás, o TOD é uma comorbidade de alguma outra deficiência. Aí o Estado acaba aceitando. Fiquem ligados. Olha só, educação só um pouquinho. Educação bilíngue. 0 ano ao longo da vida. Pode perguntar, colega. Na maioria das vezes, esses alunos que deixam de ter direito a segundo professor, eles fazem a manobra do aluno na turma para uma turma que tem segundo professor, para que o segundo professor faça o acompanhamento junto com a AE. Sim, e mesmo assim, o Estado tem esses problemas, claro, mas mesmo assim a Palhoça, ela não tem professor suficiente. Todo ano falta professor de educação especial, né? Isso que foi efetivado, muitos. O Estado não tem efetivação para professor de educação especial. Palhoça tem,
Tá? Então, essa é uma qualidade da Palhoça, eu acho lindo. Tem muito aí e muitos, eu digo muitos mesmo, de boca cheia, em educação especial, e eu acho isso muito feliz na Palhoça. De 0 ao longo da vida. O que significa isso? Nasceu com deficiência, surdo, vai ter direito automaticamente. Aqui não se discute que o surdo tem direito ao intérprete. Ah, mas ele é bebezinho. Lá em Alfredo Wagner, com 1 mês, entra bebezinho. Então, tá valendo. Ele é surdo, vai ter um professor bilíngue. Tá bom? É automático aqui. Tem que ser, né? De 0 ao longo da vida. Porque a educação se dá de 0 ao longo da vida. Prof, tu não falou que é de 4 a 17? 4 a 17 é obrigatório, a faixa obrigatória. A educação se dá desde que nascemos até a morte. Tem que ter material didático e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Não diz qual. Não diz que tem que ser pedagogo bilíngue, tipo ali no Pedra Branca, forma pedagogia bilíngue. Pedagogo bilíngue. Lá na UFSC, forma em Libras, letras Libras. Mas não está dizendo aqui que é um e outro. Está dizendo que tem que ter formação e especialização, né? Qualidade mesmo, adequada em nível superior. Diferente, atenção, diferente da educação especial, que pode ter só ensino médio. Para a educação bilíngue tem que ser superior. Para a educação especial, ensino médio. Pegaram? Lembra que tem 2 modalidades. Para a primeira, ensino médio já é suficiente. Ai, professor, eu não concordo. Não é para questionar. É para saber o que está na lei. E a educação bilíngue só com superior. Só que nenhuma e nem outra diz qual nível médio. Se é magistério, 2º grau, nível médio normal, se é magistério. Não diz se é o normal superior, ou normal médio, perdão. Não diz, não especifica, só diz nível médio para atender o capítulo 5, Educação Especial. Nível superior com especialização. Aqui a especialização não quer dizer pós, tá? Quer dizer que tu se especializou naquela área. Pode ser cursinho, pode ser pós, pode ser mestrado, pode ser experiência. Especializado não quer dizer pós-graduado, lato sensu, especialista. Então, uma, ensino médio. Já caiu isso, hein? E outra exige a superior. A nova, a recente, exige nível superior, que é a educação bilíngue de surdos. Perguntinha. Essas 2 modalidades são transversais ao currículo? Ou no passado eu falei que esse desenho ajudou muita gente, porque caiu esse desenho igualzinho. Esse desenho é conhecidíssimo, né? Que é a educação especial, mas a educação bilíngue também cabe aqui, nessa seta amarela. Ela vai desde a educação infantil até a vida toda, ao longo da vida. Superior, médio, tudo. Então, nós chamamos de modalidades transversais. Transversal, que se enfia ali no meio. É a modalidade, as 2 modalidades mais transversais, né? Educação especial e educação bilíngue de surdos são modalidades transversais. Anotaram? Modalidades transversais. Está em tudo. Precisou de 0 ao longo da vida. As 2 bonitas aqui vão estar presentes. Educação especial e educação bilíngue de surdos. Pegaram? De 0 ao longo da vida. Até aqui, pessoal. Médio e educação especial. Alguma dúvida? Bora? Não? Prof, não é uma dúvida, mas é uma coisa que eu observo em sala no estado, os laudos de alguns alunos, eles têm deficiência intelectual, mas é uma deficiência intelectual leve, por exemplo. Isso não dá direito ao 2º professor. Então, eles acrescentam alguns outros elementos, uma dislexia, alguma outra coisa assim, ou colocam um grau intermediário para o aluno conseguir ganhar o direito. Eu vejo muito médico ajudando assim nesse sentido, né? Não sei se ajuda ou se atrapalha, mas muitas vezes ajuda, né? Infelizmente, por estado é o que serve ao papel. Então, tem que ter o laudo diagnóstico. Agora, no dia a dia, não sei se isso é bom. Né? Vamos adiante? Do direito à educação e do dever de educar. Desde o ano de 2022, nós estamos falando em padrões mínimos de qualidade de ensino. É um dos princípios da educação e também está aqui no artigo 4º, que a escola pública ela tem que ter a garantia de padrão de qualidade, padrão de ensino. Tem essa palavra padrão e pode soar estranho, mas é verdadeiro. Está na LDB. E está na Constituição também essa ideia de padrão de qualidade.
Também tem que ter uma alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Cuidado que a alfabetização plena não é só a alfabetização do ciclo primeiro e segundo ano. Plena quer dizer desde que nascemos até a morte, mas aqui na lei, em especial, até o final do ensino médio. De 0 a 17 anos, então, estou estudando, tem que ter uma alfabetização plena. Essa alfabetização plena para formar leitores, para uma formação de leitores. Isso veio em 2022, não é tão velho assim. Uma alfabetização e uma leitura para a formação de leitores. Precisamos melhorar os níveis de leitura no Brasil. Essa é a dica. Sobre a avaliação na LDB, o artigo 24 vai dizer que a avaliação é contínua, cumulativa e qualitativa. Meu Deus, a FEPESE ama esses termos. Quem vai fazer FEPESE, presta atenção que sempre tem questão de avaliação. Sobre a avaliação, a próxima aula, se não me engano, é a próxima ou a próxima, uma das próximas. Nós vamos discutir PPP, planejamento, projetos, sequência didática, avaliação de larga escala, todos aqueles conceitos que o Estado e o município estão pedindo, né? Palhoça e Estado. Então, eu vou bater mais lá, mas desde já, na LDB está previsto, sim, avaliação contínua, quer dizer, sempre, paralela de preferencialmente paralela, está escrito assim. Cumulativa, quer dizer, vai acumulando o saber do aluno. E qualitativa mais do que quantitativa. Mais vale a qualidade do que a a nota. Quali não é quanti. Tá? A lei fala em qualitativa e não quantitativa. Tanto é que a nota pode ser substituída mediante recuperações paralelas. Estado e Palhoça vale a mesma regra. A avaliação contínua, cumulativa, qualitativa. Tem possibilidade de aceleração? Sim, já falamos disso. Só que agora chegou a hora de dizer, menos no primeiro ano. O primeiro ano tem que ser cursado integralmente. Os 6 aninhos, primeiro aninho, 6 aninhos, cursa integralmente. Não pode pular. Prof, mas na minha escola já pulei do primeiro para o terceiro, porque sabia ler, do primeiro para o segundo. Eu já fiz isso. Mas depois no censo escolar acusa. Hoje tem mais cuidado o censo, né? Então tem que ter esses cuidados. O primeiro ano tem que ser cursado integralmente. E o vovô que não tinha lá, que veio, já sabe ler, bota ele para o segundo. Ah, mas ele vai estudar com o primeiro porque ele não está no sistema, coloca no segundo, depois ajusta. Sistema é sistema, ajusta. Pro vovô da EJA, ajusta. Para a criança, 6 aninhos, tem que cursar integralmente. Aí tem uma dupla interpretação, eu já liguei para o MEC, já liguei para o Conselho Estadual para o Conselho Federal de Educação, né, Nacional. Ninguém nunca resolveu essa pendenga. Por que cursar integralmente o primeiro se ele já sabe ler? Mas fato é que a lei diz que não pula o primeiro ano, tá? Ele deve cursar integralmente o primeiro ano, tá? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries? Sim. Quando o diretor, por exemplo, do Barreirão, já que falaram do Barreirão aí na outra aula, fizemos provas para acelerar alunos? Sim, provões no início do ano. Provas, nós chamamos de provões, sondagens, diagnósticos, e aceleramos vários alunos, do 6º para o 7º, já estava com 15 anos, estava anos reprovando na mesma série, né? Mas já tinha um saber, estava ali porque o professor achava que incomodava. Ué, para que segurar? A lei permite tanto a aceleração quanto o avanço. Tanto é que já tivemos classes de aceleração no Estado, o Acelera. A lei permite. Não acho que classe de aceleração seja o melhor caminho, mas a lei permite. E aproveitamento de estudos. Se ele já estudou lá no Amazonas, veio para cá, aproveita. Assim como na faculdade, se vocês já cursaram didática, para que vai fazer didática numa segunda licenciatura? Pede para validar e vai adiante. Então, vale para a educação escolar e também, aliás, para toda a educação escolar, incluindo na educação escolar a superior, na educação superior. Vale desde os 7 aninhos em diante, né? Porque os 6 aninhos é para cursar integralmente. Pode apular, pode acelerar, pode ter aproveitamento. O mecânico que já fez mecânica, para que vai ficar fazendo mecânica básica no Instituto Federal? Bota para frente. O vovô da EJA, bota para frente. A lei permite, artigo 24. Aqui, ó, formação de professores. Quando falar em formação inicial, o Estado e Palhoça estão pedindo para vocês saberem o que é formação docente.
Formação docente inicial é o magistério, que na lei se chama normal de nível médio. E também a licenciatura, ela é inicial. Então, o magistério de nível médio, normal de nível médio, magistério. E a licenciatura de vocês é inicial, formação inicial. E a continuada, tudo que vem depois da inicial. Cursinhos, aperfeiçoamento, e aqui que dá aquela dica. 360 horas é especialização. 360 horas para mais. Se tu não tem 360 horas, é aperfeiçoamento. Até cerca de 40 horas, nós chamamos de formação continuada. Até no mínimo 180, até 360, 359 no caso, né? Nós chamamos de aperfeiçoamento. E de 360 para mais, especialização, pós-graduação lato sensu, melhor dizendo, né? É especialização, lato sensu, aberta, lato do latim aberto. Mestrado e doutorado também é formação continuada, mas aí é stricto sensu, restrito, em linhas. Lato aberto, stricto fechado, restrito. Pós-especialização é lato. Mestrado e doutorado é estricto, em linhas de pesquisa, tá bom? Então, tem a inicial e a continuada. Se cair formação de professores, o que é formação docente? Formação de professor. E ela tem dois nomes, formação continuada, aliás, formação inicial e formação continuada. Cuida que a continuada também pode vir contínua. Permanente é a mesma coisa. Contínua, continuada, permanente. Pós-graduação entra na continuada, tá bom? Cuidem ali na inicial. Exige-se também a magistério e licenciatura, mas também pode ter professor com notório saber. O Estado de São Paulo pode ter professor com notório saber. Ele já dá aula há anos, ele é engenheiro, ele se torna professor e ganha como habilitado, mesmo não tendo licenciatura. Não é o mais comum, mas ele tem um notório saber e o Estado pega para dar aula. E paga como habilitado, vejam só. Notório saber está na LDB. Complementação pedagógica é a segunda licenciatura para os já licenciados e para os bacharéis e tecnólogos é a formação R2, né? Que é a complementação pedagógica chamada R2 popularmente por causa que é resolução 2, onde está previsto que pode sim um bacharel, engenheiro dar aula. Só que se ele não fizer a complementação, e o nosso estado não tem notório saber, então em Santa Catarina, ou ele faz a complementação R2, ou ele não vai ganhar como habilitado. Pode até dar aula, mas não vai ganhar como habilitado. Em Santa Catarina e nos municípios de Santa Catarina. Cuida que o notório saber não tem valido para todo o Brasil, embora esteja previsto para todo o Brasil na LDB. Pronto. Só um pouquinho, vamos fechar aqui e já abro para a pergunta. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, que é muito dinheiro, é o da União, governo federal. União é governo federal. Olha o gato morto. União é governo federal. 18% é muito dinheiro. E 25% é Estado, inclui Santa Catarina, 26 estados, o Distrito Federal, e todos os mais de 5.000 municípios do território nacional. É 25. Então, 18 é só a União. Lula, lembra do Lula? 25, Jorginho Melo. Já vamos ver atualidades aqui, né? Luiz Inácio Lula da Silva, presidente atual do Brasil. O último, Bolsonaro. Lembra? Antes, Temer. Atualidades. União é o governo federal. Lula. Hoje, Lula. Distrito Federal, quando eu falo Distrito Federal, é Brasília, gente, pelo amor de Deus. Municípios e estados, 25%. Então, 4 fatias ali, eu dividi meu chocolate em 4 fatias. No mínimo, uma fatia, a amarela, é da educação. Isso também a saúde é 25%. Só saúde e educação é no mínimo, por baixo, né, gente? 25, 25. 50% da verba é da educação e da saúde. 25 da saúde, 25 da educação. Quero investir mais. Pode. São José chegou a 31. Pode, pode. Na educação, professor? É, na educação. Modificações recentes que a FEPESE e a FURB cobraram. Que eu venho, e a IESAS também. São modificações que vêm caindo bastante. 2006 foi o currículo, a mudança do currículo de 9 anos. Antes era a série
passou a ser ano. E os 6 aninhos, com a data corte de 31 de março, desde 2006. 2013, Dilma Rousseff incluiu 4 anos como obrigatório. 4 a 17, Dilma Rousseff. 2017, BNCC. 2021, educação bilíngue como modalidade. 2024, transporte obrigatório. Estado cuida dos seus, da sua rede, município dos seus. E lembra que pode ter assento vago e aí o professor daquela linha, daquele itinerário, vai andar no ônibus, gratuitamente. Do ano passado para cá, a gente vem discutindo o quê? Educação digital. E o Estado, mais do que a Prefeitura da Palhoça, vai cobrar educação digital. TICs e entra a educação digital. A educação digital entrou como tema e também agora como componente curricular. Vai ser uma disciplina do Estado. E é para a Prefeitura da Palhoça também se agilizar. Embora já tenha algo bem parecido com educação digital na Palhoça. O Estado vai ter não só mais como tema, mas como disciplina, componente curricular, educação digital. Por que, professor? Estava prevista dia 11 de janeiro do ano passado. Quando o Lula entrou, o Bolsonaro já tinha colocado em pauta que ia ter educação digital como tema e como componente curricular. Bolsonaro já tinha feito isso. O Lula veio e colocou só como tema e vetou provisoriamente como componente curricular. Só que agora, no decorrer da caminhada, Lula desvetou. Vamos falar assim para brincar com a palavra. Deixou acontecer. Ou seja, tirou o veto. E agora tem como tema e como componente curricular desde 11 de janeiro. Prof, mas tu não falou que ele vetou? Vetar não significa arrancar totalmente. Ficou lá para ser analisado pelo Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional, CNE, responsável pelo Sistema Nacional de Educação, e não por rede, pelo sistema, disse sim, está valendo como componente curricular também. E ficou assim. A educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. Eu quero ver onde que está a conectividade. Fato é, tem que ter conectividade. Internet, né? Eu também. Alta velocidade. Está escrito aí, em alta velocidade. Mas tem que ser em toda a educação básica, de 0 a 17 anos, leia-se, e também na superior. Conectividade em alta velocidade. Aí, né? E, para completar isso, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital. Tem que ter um ensino que tenha, sim, essa temática, esse componente, agora também componente, né? Vai fazer parte da matriz curricular, ainda não sabemos como, eu acho que as discussões estão atrasadas, mas fato que já está na lei desde 2023. Um trecho vetado que agora passou a valer, com data lá de 11 de janeiro de 2023. Por final, a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Lei 14.533, de 2023. Estava vetado, agora desvetou. Tirou o veto. É, sim, componente curricular. Está bem escrito ali, né, gente? Componente curricular do fundamental e do médio. Leia-se de 6 aninhos a 17 anos de idade. Agora sim, perguntas. Ô, prof, por exemplo, eu já tenho uma licenciatura, mas digamos eu faço um curso de Direito. Eu não preciso fazer a complementação pedagógica, né? Não, aí não pode. Ou o inverso não pode. Sair da licenciatura para fazer o bacharelado, não. Tu pode ter uma licenciatura e fazer outra licenciatura. Vai se chamar segunda licenciatura. Pedagoga fez educação física em 6 meses, 1 ano. Segunda licenciatura. Ah, eu sou... Agora eu vou pegar o contrário. Formado em Direito. E quero ser professor de História. Eu vou fazer uma complementação pedagógica de 6 meses, 1 ano. Depende da faculdade. Agora, um licenciado ir para o bacharelado? Não, não existe esse caminho. Negativo. Até porque a Ordem dos Advogados jamais permitiria, a gente bem sabe. Beleza? Seguimos.
Também é Posso bastante... fazer só uma perguntinha? Pode. Por exemplo, um bacharel em Direito que faz pedagogia tem essa complementação, esse tipo... É uma complementação. Ah. Só que agora o governo vem vetando cada vez mais esse caminho, o da pedagogia. Para as outras áreas das licenciaturas, matemática, história, geografia, não vetaram nada, mas para vir para a pedagogia, estão exigindo pedagogia. Tem só umas 2 faculdades ainda oferecendo esse caminho. Uma delas é a FAVENI. Eles não vetaram porque primeira e segunda fase geralmente é praticamente o mesmo currículo, né? Sim. Aí depois você só faz as... Mas cuida as que não é disciplinas validação, tá? Segunda licenciatura não é validação. Cuidado. Segunda licenciatura é um curso à parte. Sou pedagogo pela Federal. Vou lá e faço artes em 1 ano? Sim, é um outro diploma. Mas não precisa validar nada. Tu só faz as disciplinas chamadas segunda licenciatura. Isso. Uhum. Eu perguntei, prof, porque eu sei de casos de professor que é formado, que se formou posteriormente, é licenciado, depois se formou em Direito e hoje dá aula no curso técnico. Não, mas daí pode. Lá no técnico tem outros trâmites. Lá a formação profissional e tecnológica, ela habilita. É uma curiosidade. Formação, essa que o IFES que oferece, ela habilita para dar aula em cursos técnicos e habilita como licenciado. Em formação em educação profissional e tecnológica. Boa, essa é boa. Isso pode. A pós vale como habilitação para a área técnica, profissional e tecnológica. É verdade isso. Vários colegas que não tinham licenciatura e davam aula há anos nos cursos técnicos puderam fazer a pós do IFSC e foram habilitados para dar aula no técnico como licenciados. Como? Com pós em educação técnica e profissional. Pode. Aqui, ó, isso é muito importante. Claro que nós vamos bater na gestão democrática numa das aulas lá da frente. Quem vai fazer para supervisão, orientação, gestão, mas também para cargos de pedagogia e também para outras licenciaturas. Preste atenção, vai cair gestão democrática. Primeiro que a Constituição é democrática, então a LDB não tem como sair desse guarda-chuva, senão seria inconstitucional. Gestão democrática está previsto na LDB. E nós já vimos os 14 princípios da LDB. Depois vamos comparar os princípios da LDB com a Constituição, ver quais são iguais e quais são diferentes, se é que dá para assim dizer. Está previsto gestão democrática, e eu já falei lá atrás que não é eleição de diretor. Vocês não vão escrever eleição em lugar nenhum. Nas dissertativas, ainda mais. Se cair gestão democrática como tema da dissertativa, não use a palavra eleição para diretor. Olha como é que está escrito. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Gestão democrática, não importa como chegou ali o diretor, ele tem que ser democrático. Não é eleição. Eu posso dizer que é uma escolha prevista na meta 19 do Plano Nacional de Educação. Lá no PNE, 2014-2024, prorrogado até 2025 agora, está previsto gestão democrática, escolha de diretor. Escolha. E tem que envolver a comunidade para que seja de fato democrática. É parecido com eleição, mas não é eleição. Eleição no nosso país é para qualquer vereador, prefeito, senador, presidente, mas não para diretor. Não usem esse termo, eleição. Tá. Gestão democrática, nós já sabíamos que estava na lei. O que mudou em 2023? E é bem recente. E tanto a FURB, olha, eu tenho quase certeza que vai cair essa aqui. Gestão democrática e particularmente os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos. Tanto na FEPESE quanto na FURB. Por ser nova, por ser gostosa, isso chama muito a atenção de quem vai elaborar questões. A gestão democrática, tanto no Estado, quanto no município, quanto no Distrito Federal, ela tem que ter 2 coisinhas para ser democrática agora, cravado na lei. Antes a gente até falava e tinha, na prática, igual o transporte, mas cravado na lei só o ano passado, é bem recente. Conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Opa, conselho escolar é APP? Não. Tem APP e tem os conselheiros, que às vezes são os mesmos e mistura aí, né? Não tem problema. Mas o conselho escolar é o diretor, membro nato,
e mais os selecionados pela comunidade. Não é APP. A APP, vamos dizer assim, seria o braço esquerdo, recebe o PDDE, né? A APP continua valendo. Mas tem o conselho, que é o braço direito do diretor. Então, tem o esquerdo e o direito. Agora, antes só tinha um. Agora tem 2 braços. A APP, que em alguns estados e municípios é a APMC, APM, Pais e Mestres. Aqui em Santa Catarina é a APP, Associação de Pais e Professores. É a mesma coisa que lá no Amazonas. Associação de Pais, Mestres e Comunidade. Lá é diferente. É diferente o termo, né? Mas o fim é o mesmo. Ainda tem APP, ainda tem APM, não caiu. Mas nasceu o Conselho Escolar. Já nasceu em 2004 com o governo Lula, mas na LDB, cravado ano passado, em 2023. Junto com os conselhos, nós vamos ter na lei os fóruns dos conselhos, que fórum é quando eles se juntam para discutir questões da educação, das escolas. Então, agora tem sim gestão democrática, já estava na lei, cravou nos municípios, Distrito Federal, Estado, não tinha essa partezinha azul ali, ó, veja que mudou. Antes era gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Agora tá, dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal. Cravou. E aí veio para o estado, para o município e também serve para o Distrito Federal. Conselhos escolares e fóruns. Interessante, é bem fácil, tá, gente? Olha só, o que é gestão democrática? Gestão do povo, o povo assume o poder. Demo é povo. O povo que governa, o povo que decide, democracia. Então, gestão democrática, todos têm que participar das decisões. E, normalmente, nas escolas, ela é uma gestão democrática do tipo participativa. Participação das comunidades escolar e local. Atenção, pelo amor de Deus. Não é só comunidade escolar. Quem participa da escola? Aluno, pai, professor, é comunidade escolar. A local também foi convidada a participar. Não precisa ter filho na escola para participar do conselho escolar. E nem ter filho na escola para participar do fórum. Um vereador que não tem nada a ver com a escola, ele tem tudo a ver com a escola agora. Ele é do bairro, ele é da cidade. Ele pode participar do conselho escolar, mesmo não tendo filho na escola. Mudou isso aí, ó. Era comunidade. Ou só comunidade escolar aparecia na lei. Comunidade e comunidade escolar. Agora vem assim, ó. Comunidades escolar e local. Não precisa ter filho para participar. Como é que se compõe o conselho escolar? Eu vou fazer um mapa com os desenhos disso aqui para mandar para vocês colar na parede, tá? Afixar na geladeira. Tem 5 pessoas que vão participar da formação do conselho escolar, o braço direito do diretor. Um representando, pode ser um professor, um orientador, um supervisor ou um administrador. Um da equipe ali, professor e especialistas. Um dali, no mínimo um. Um desse grupo. Se tem um professor, pode ter um supervisor? Pode. Mas, no mínimo, tá? Desse grupo. Depois, da segunda categoria, do segundo grupo, um dos demais servidores. O assistente, por exemplo. Ele trabalha na secretaria, ele não é professor, não é especialista. Ele é um assistente, ele é um técnico, né? Pode ser o faxineiro, uma merendeira, um funcionário público que não é o professor, que não é um dos especialistas acima. Já é a segunda categoria, segundo grupo. Tem que ter um desse e um desse. Mas tem mais, são 5. Tem que ter um estudante, no mínimo 1. Um pai ou responsável. E está faltando um da comunidade local, que pode ser o vereador, o prefeito, o papa, o padre. Meu Deus, o padre nem é da comunidade escolar, mas ele é da comunidade local. Pode ser o pastor. Então, tem 5 membros, no mínimo, mais o diretor, que é um membro nato. São 6, então, com o diretor, que compõem o conselho escolar. Também em alguns estados chamado de conselhos de escola. Não tem problema, é a mesma coisa, tá? Conselho escolar tem 6 membros. Eu falei 5, mas tem o diretor, membro nato. 6, então. Tá? Seria o mesmo que conselho deliberativo? Pode chamar de conselho deliberativo. Na Palhoça chama, né?
Sim, é a mesma coisa. Conselho escolar, conselho deliberativo, conselhos de escolas, conselhos de pais, mestres, professores e comunidade. O nome não importa. É que tem APP, tem o conselho e tem o diretor. O diretor, seu braço esquerdo e braço direito. Agora, para a gestão democrática funcionar. Se cair gestão democrática, pelo amor de Deus, sim, tem conselho escolar para gerir melhor a escola democraticamente. Olha que chique. Que pode ter o diretor membro nato, mais 5 representantes, inclusive da comunidade local, não só escolar. E aí vai ter os fóruns, né? Ué, se tem conselho, vai ter fórum. Grandes encontros, pequenos e grandes negócios? Não. Pequenos e grandes encontros, fóruns. Nos fóruns, vou pegar a Palhoça como exemplo. Vai ter a Devane e a Cidinha, que eu acho que ainda são elas, né? Presidente e vice-presidente do Conselho Municipal. Porque aqui está dizendo 2 representantes do sistema de ensino. Não está falando da rede. Pegaram? Do sistema. Quem cuida do sistema? Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Esses que são os olhos dos sistemas, nessa hierarquia. Então, no município, Devane e Cidinha são as 2 representantes do Sistema Municipal de Palhoça, do COMED, né? Do Conselho Municipal de Educação. De São José, do Estado, eu não sei quem é no momento, então não vou exemplificar. Mas é 2 do sistema, ou seja, 2 do Conselho Estadual, 2 do Conselho Municipal, 2, no mínimo. E 2 de cada conselho, de cada escola, então. Nossa, mas daí vai dar um monte. Por isso que tem fóruns pequenos, fóruns grandões. Os fóruns estaduais é muita gente, né? Porque, vamos pegar São José. São José vai ter 2 do sistema, do Conselho Municipal de São José, e 2 de cada escola e de cada centro de educação infantil. E vai dar um grande fórum. Então, gestão democrática desde 2023 se faz participativamente, com conselhos e com fóruns de conselhos escolares. Legal isso, né? Eu vou desenhar isso, fazer uns desenhos, um mapa, para mandar para vocês. Respondam para mim essas questões, por favor. Pode abrir o áudio e responder. A educação escolar obrigatória inicia na pré-escola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. A educação escolar, é dever da Família. Estado. Inspirada nos princípios de Liberdade. Solidariedade. Liberdade, solidariedade. Liberdade e solidariedade. Essa já respondemos. Essa. Olha o som ligado. O Estado tem como prioridade o ensino fundamental. Falso. O Estado tem como prioridade o ensino médio. Verdadeiro. O município tem como prioridade somente a educação infantil. Falso. Pessoa, quando tem nunca, somente, jamais, desconfie da afirmativa. Já circula. Sublinha. Nunca, jamais, somente. As leis não são tão fechadas assim. O município tem como prioridade a educação infantil e o ensino fundamental. Verdadeiro. Essa aqui já respondemos. Essa aqui já respondemos outro dia, mas eu quero que vocês façam de novo. O atendimento à criança será de no mínimo 4 para o turno parcial e de no mínimo 8 para a jornada integral. Falso. O que está errado aqui, gente? 7 horas. 4 e 7. 7. Eu falei assim, 7. É verdade que a educação infantil é 200 dias letivos e 800 horas? Sim. Verdadeiro. É verdade que a pré-escola, que não tem mais R de rato, é pré-escola, é 70% de frequência? Não. 60. É 60. E é verdade que a pré-escola tem que ter documentação que ateste os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Sim. Sim. Muito registro, muita observação na educação infantil. E todo ano cai essa, né? Que tem que ter avaliação por registro, portfólio, fotografia, etc, etc.
Verdadeiro ou falso? Atenção. Educação especial e educação bilíngue de surdos são modalidades de educação? Verdadeiro. Muito bem. A educação especial, essa modalidade, desde 96, tem como público-alvo pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação? Verdadeiro. Lembra que são os 3 públicos da educação especial, vai cair para todo mundo. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início de 0 e se estenderá ao longo da vida. Verdadeiro. Desde 0 na educação infantil ao longo da vida. Verdadeiro ou falso? A modalidade educação bilíngue de surdos será ofertada por escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos? Verdadeiro. Lembra do Instituto Bilíngue, não esqueçam da palhocinha. Mesmo no estado, não esqueçam da palhocinha. Por educação bilíngue de surdos, compreende-se Libras como primeira língua do surdo e português escrito como segunda língua. Verdadeiro. Pelo amor de Deus, eu já grifei ali, português escrito. Escrito, não é para oralizar surdo na escola pública. A boa das questões que eu amo de paixão, essa cai muito no Estado. De acordo com a LDB atual, o público da educação especial são os alunos que apresentam 1, 2 e 3 verdadeiros? Todos eles. Na LDB e na política nacional é verdadeiro. Quando vai para a resolução sendo do Estado de Santa Catarina e para a política, aquele caderno vermelho do Estado de Santa Catarina, vai vir diferente. Mas como que aqui está cobrando a LDB? Sim, deficiência, altas habilidades de superdotação e TGD. Prof, tu colocou fora de ordem. Não tem problema, a questão não mudou o sentido. Que lá na lei está deficiente, TGD e altas habilidades, superdotação. Prof, tu colocou uma barra. Coloquei de propósito, essa questão aqui é da FEPESE. É ou, barra, é ou na FEPESE. Fica ligado. Então, 1, 2, 3 são verdadeiras. D de Dinamarca. A educação dever da Família. e do Família. Estado. inspirada nos princípios de Liberdade. Verdade. nos ideais de solidariedade. Igualdade. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, não é mercado. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4. aos 17. 4 aos 17 de idade, não é meses, hein? Pelo amor de Deus. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos. creche é até 3. Tá? Pré-escolas para as crianças de 4 e 5. 4. Pessoal, cuidado quem vai para palhoça. Na base curricular está 4 a 6, mas tem a notinha de rodapé explicando o 31 de março. Mas quando a base citar a LDB e as diretrizes nacionais, pré-escola é 4 a 5, tá? Não é pré-escolar, pré-escola 4 a 5. É 5, 5, 5. 5, ó. Uma mão na cara, 5. Se citar a base da palhoça, 4 a 6. É 4 a 6. Mas cuida que o enunciado vai estar de acordo com a base curricular de Palhoça. Ah, sim. A educação infantil será organizada de acordo com algumas regras. Avaliação mediante acompanhamento e... Registro. Lembra que na palavra registro cabe um monte de coisa. Carga horária mínima anual de... 800. 800 horas. Carga horária, 800. Atenção, hein? Distribuída por um mínimo de quantos dias? 200. Ó, de trabalho educacional. Não é letivo na educação infantil. Não é aula, a gente não dá aula na educação infantil. A gente vive campos de experiências ou vivências. Atendimento à criança de, no mínimo, quantas horas? 4 para parcial. E quanto para a jornada integral? 7. Se cair assim, ó, 5 horas, é integral ou é parcial? Parcial. Não Integral, chegou no né? 7, é parcial. Parcial. 7 ou mais é integral. Menos do que isso, 4 até chegar no 7, esse meio é parcial. Não confunda.
Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, está errado aí, exigida a frequência mínima de 60%. 60%. A União aplicará anualmente nunca menos de União. 18%. Estado, isso, 18. 25%. E 25 para os demais, inclusive para Brasília. Agora, olha como vai ficar fácil. Vocês nunca viram coisa mais fácil. Eu deixei o zap ligado. Constituição. Digam para mim se subiu a tela da Constituição. Agora nós vamos ver tudo de novo? Não, nós só vamos confrontar. Vocês vão ver que tudo que estava lá na LDB está aqui mais enxuto na Constituição, porque a Constituição veio antes da LDB. Ela é de 88. Eu tinha 8 aninhos, e vocês quantos? Foi dia 5 de outubro. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. O que estava acontecendo antes de 88? De 64 a 85, a ditadura, o regime militar. Então, aqui a Constituinte foi um grupo, é um grupo chamado os Constituintes, que se reuniram para formular uma nova lei democrática. E essa é chamada de Constituição da República Federativa do Brasil. Por que é federativa, gente? Por que é federativa? Todo o Brasil. Nós somos federações, 26 estados são 26 federações, mais o Distrito Federal. São 26 estados e um Distrito Federal. Então, nós somos federativos, federativo. E todo o território nacional, então, está previsto aqui nesse caderno, né? Nessa Bíblia aí. A Constituição, também nominada de CF 88, Constituição Federal de 88. Pode aparecer abreviado nas questões. Ok? Vamos, antes, falar de alguns artigos gerais que já caíram em concurso para a educação. E depois vamos mergulhar na educação e vocês vão ver que bate com os da LDB. Primeiro, os gerais. São 3, 4 que eu separei aqui, que costuma cair. A República Federativa do Brasil. O nome do Brasil não é Brasil. É República Federativa do Brasil. Desde 1889... quando cai o Império, cai o Dom Pedro II, a Princesa Isabel, assumem os presidentes. E aí nós chamamos de república. Nós tivemos 3 Brasis, né? Colônia, Império, República. Nós hoje somos uma república. De que tipo? Federativa. E como que é o nosso regime atual? Monarcas? Imperadores? Não, presidentes. Por isso, presidencialismo. Presidencialista. Desde a República, nós vamos ter presidentes, desde 1889. Primeiro, os da espada, né? Os marechais, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto II, que dá nome, a homenagem, né, a Florianópolis. Polis quer dizer cidade, e Floriano Peixoto, cidade de Floriano. Um presidente da espada, sanguinário, que no Forte de Anhatomirim, muitos alunos aqui já me acompanharam na viagem, quiserem um dia eu vou junto, para o Forte de Anhatomirim e Ratones, que pertence a governador Celso Ramos, o Forte de Anhatomirim. Todo mundo pensa que é de Floripa, né? Ali, ele alvejou, mandou matar, dizem, né, cerca de 170 pessoas numa única fuzilada, num único dia, fora os enforcados. Lá na ilha. Aqui, Floriano Peixoto homenageia a nossa linda ilha, infelizmente, essa homenagem, né? Polis, cidade, Floriano. Então, os primeiros foram presidentes. E hoje continua presidente. Então, somos república federativa com o regime presidencialista. Fique claro. Somos uma república federativa formada por estados, Distrito Federal e municípios. Somos Estado democrático e de direito. Desde a Constituinte. Quando que vingou a lei? 5 de outubro de 88. E aí, o artigo 1º, e o mais fundamental dos artigos, diz que somos formados pela união indissolúvel, quer dizer, não se separa. Essa briga, somos do norte, somos do sul, o sul é meu país, que bobajada, é porque não conhece o norte, é tão lindo. É porque não conhece o tambaqui do norte, pelo amor de Deus, é maravilhoso o peixe.
As florestas, nossa, é tanta coisa linda no norte e no nordeste. E aí querem o sul, é meu país. Nós somos indissolúveis. Norte, norte, norte. Norte e nordeste. Indissolúveis. Indissolúveis, tá? Então não se separa estado de município do Distrito Federal. Isso está na nossa Constituição, a não ser que alguém dê um golpe e quebrar com tudo isso, tá? Então, é o Estado democrático de direito? Está escrito aí. E tem como fundamentos, atenção, soberania. Nós somos um país soberano. Não somos um país de bananas. Temos cidadania. Temos dignidade da pessoa humana. Sobre cidadania, a criança que entra aqui, seu pai é de outro país, não importa. Pode até ser um fugido do país. Mas ele traz um filho para cá, entrou em território nacional, é criança brasileira. Sabiam? Toda criança do território nacional é criança brasileira. Ah, mas ela é filho de estrangeiro. Mas ela é criança em solo brasileiro. Toda criança vai ser respeitada em solo brasileiro. Isso é lindo na nossa Constituição e no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, que não é mercado, e da livre iniciativa. Somos livres. Um pluralismo político e não um pluralismo ideológico. Embora, claro, que a gente sabe que ideologia ela está por detrás de tudo que a gente faz, né? Até Jesus Cristo tinha uma ideologia do amor, do bem. Ideologia seria uma ideia, uma defesa, um ideal, né? Então, o pluralismo é político no texto, mas nós sabemos que o pluralismo político cabe muitos partidos, muitas ideologias, né? Nós temos, então, 5 fundamentos para tudo que a gente faz na vida dentro do território nacional. Parágrafo único e um dos mais lindos que eu conheço. Todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Democracia, essa é a palavra-chave aqui. Junto com a democracia, tem os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Cabe, sim, muito pluralismo. Quais são os poderes? Ah, essa vocês não podem errar, né? Legislativo, executivo e judiciário. Pasmem. Artigo 2º. Harmônicos entre si, com harmonia. A gente está vendo ele se pegar de pau todo dia, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos dar um nome aqui para o executivo. Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, é o que executa. Governador, Jorginho Melo, executivo. Vamos dar um exemplo aqui do judiciário. O STF, lá os capa preta, os que julgam, né? E quem cria as leis? O legislativo. No caso do governo federal, quem é o legislativo? Deputados e senadores. Congresso e Senado, então, né? Por onde passam as leis, onde são criadas as leis, onde são discutidas as leis. Então, esse mês, vocês viram que não foi sancionado ainda o novo ensino médio. Só tem as regras feitas, mas o Lula não sancionou. O executivo sanciona. Mas quem que criou as leis do novo ensino médio, do novíssimo? O legislativo. Com a ajuda do judiciário, claro. São 3 poderes no Brasil que deveriam andar harmonicamente, né? Juntinhos. Princípios maravilhosos. E inspiram a LDB e o ECA, posteriormente. A República do Brasil, então, Federativa do Brasil, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional. Nós somos um país independente. Nós não éramos até 1822, lembra? Dom Pedro, cavalinho, espadinha. Hoje nós somos um país independente. Prevalência dos direitos humanos. Nós seguimos os direitos humanos de 1948. E direitos humanos vai cair na prova. Palhoça e também Estado. Está previsto nas 2 emendas para todo mundo. Direitos humanos, anota, 1948. Pós-Segunda Guerra Mundial. ONU, né? Autodeterminação dos povos. Temos vários povos e devemos nos respeitar. Não intervenção. Nós não somos um Estado intervencionista.
Igualdade entre os estados. Todos os estados têm seus direitos, claro, dentro das suas parcelas. Defesa da paz. 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 Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio quer dizer ser contra o terrorismo e o racismo. Infelizmente, tem gente que esquece, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Somos muitos povos, diferentes etnias nos formaram e temos que conviver cooperativamente, cooperar. Concessão de asilo político. Nosso país já concedeu e já solicitou de outros asilo político. Particularmente durante a ditadura, isso era bem comum, né? Respondam esse primeiro bloquinho do geral, que cabe a todo mundo, da saúde, da educação. E a Constituição vai falar de saúde, educação, segurança, de tudo. Não cabe tudo ali na educação, então por isso se desdobra numa LDB. Mas de onde veio todas essas informações? Da Constituição. Aí agora estão na LDB e também no ECA. E outros documentos subsequentes. Respondam a primeira para mim. De acordo com os princípios fundamentais da Constituição de 88. Primeiro artigo. Da República Federativa do Brasil. É formada pela união dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Formada pela organização política pública, autônoma e independente. Formada pela união estável dos estados e dos municípios. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Letra D. Letra D. Letra D. Cuidado com a número 1, ela está correta, só que não é o artigo 1º. É o segundo, né? É o segundo. É isso, o segundo. Ó. Eu ia dizer, opa, deu uma falha aqui. É o legislativo, executivo e judiciário, é o segundo. O primeiro fala justamente é o que abre, o grandão, sabe? Aquele que fortalece a gente, que tem os fundamentos. É, ó, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, que é Brasília, e dos municípios. Nada de o Sul é meu país, então. A Constituição não permite. Né? Então, é D. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Caiu na palhoça em 2022. Essa daqui, ó, boa. Assinale a alternativa que apresenta um dos princípios previstos na Constituição. Tinha vários princípios. Qual aqui que tem princípios válidos? Primeira. Acho que eu fiz um erro aqui. Pluralismo político e de concepções ideológicas. Ah, não, tá certo. Pluralismo político e de concepções ideológicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tem um erro aqui. Não é concepções ideológicas. São concepções políticas. Lembra que eu falei? Políticas. Claro que por dentro da política tem ideologia. B. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Verdadeira. Essa é a verdadeira. Tem que ter concurso de provas e títulos. Tá na Constituição, tá na LDB. Gestão autocrática para a garantia da qualidade. FEPES adora esse termo, autocrática. Democrática e não auto de si. É demo, povo, e não só eu mandando. Né? Não é uma ditadura. E gratuidade do ensino público mesmo com estabelecimentos privados. Não, não é isso. Tem estabelecimentos públicos e privados. Os privados só são ofertados quando o público não atende todo mundo, que é o que acontece no Brasil. Então, a única alternativa verdadeira aqui, totalmente verdadeira, é a B. É a que cabe a nós, profissionais da educação escolar. Valorizar a gente, ter concurso, ter plano de carreira. Desde o Lula, lá atrás, temos plano de carreira, né? Então, B de bola. Aí, vem os princípios. Prof, mas esses princípios, eu vi eles na LDB. Olha o que eu fiz aqui para ajudar vocês. Vou mandar para vocês agora esse slide, é novo. Comparando, eu mandei um quadro, mas aqui também está no slide. Comparando os princípios da Constituição com os princípios da LDB. Olha o primeiro. É igual na LDB e na Constituição. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola.
Olha a LDB, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Professor, copiaram e colaram? Muita coisa. Lembra que não cabe tudo na Constituição? Então vai para a LDB mais destrinchado, só isso. A LDB vem depois, na esteira, na sombra ou na luz da Constituição. Olha o segundo, que cai muito. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha a LDB. Igualzinho. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Fiquem comparando o que tem na Constituição e o que tem na LDB. Claro que na LDB tem 14. Na Constituição tem 9. Só que na Constituição tem 2 que estão juntos e na LDB estão separados. Na LDB tem uns diferentes. E não sei por quê, não entrou como princípio na LDB, mas é princípio na Constituição. Esse daqui que nos interessa. Está na Constituição e não está na LDB. Não está na parte dos princípios na LDB. Está lá à frente, lá na LDB, tem sim isso aqui, mas não como princípio, como na Constituição. Olha, na Constituição, coloquei em amarelo. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. O piso está como um princípio na Constituição. E não está como princípio na LDB. Lá na LDB está como artigos, mais à frente. Já na LDB, e não está na Constituição, tem 3 aqui, ó. Dá uma olhadinha. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não está na Constituição. Não como princípio, pelo menos. Depois, consideração com a diversidade étnico-racial. Afro-brasileira indígena, lembra, né? Esse está na LDB, cravado. E o último foi respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com baixa audição e surdo-cegueira aí, né? O público surdo. Esses são mais recentes na LDB. Tem pequenas diferenças, mas de modo geral, trata da mesma coisa. Tudo que está na Constituição, obrigatoriamente, vai estar na LDB. Óbvio, a Constituição ilumina o caminho da LDB. Então, na Constituição, quero chamar a atenção mais uma vez para a gestão democrática. Está na LDB, está na Constituição, está no ECA. Gestão democrática, que não é eleição, é escolha de diretor. Quero chamar mais uma vez aqui a atenção da garantia de padrão de qualidade. Cuidado com a palavra padrão, ela existe sim na Constituição e na LDB. E agora, olha só, vocês já sabem tudo que está na LDB e que também está na Constituição. Óbvio, né? Fundeb, está previsto na Constituição? Sim, 70% para pagar professor da educação básica. Só professor? Não, profissionais da educação básica. Diretor, psicólogo escolar, assistente social que trabalha na educação diretamente com o aluno, supervisor, orientador, ATP, assistente, todos do quadro do magistério recebem, no mínimo, 70% do Fundeb para ajudar no salário, para dar o piso previsto na Constituição. Está na Constituição de 88 e na LDB, então, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O que a Constituição traz, que também está na LDB? As universidades gozam de autonomia, a universidade tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Por isso, vou dar um exemplo, não importa quem votou em quem, quando o Bolsonaro atacou as universidades federais, elas agiram. Ué, nós temos autonomia, inclusive para escolher, né, um reitor. Mas, lembra, são eleitos 3, são indicados 3, vota, mas o mais votado necessariamente não precisa ser o escolhido do presidente. E aí aconteceu muito no governo Bolsonaro de escolher o terceiro mais votado. E está valendo, legalmente procede, tá? Então, tem autonomia, mas foi questionada essa autonomia, inclusive para a escolha de reitores. Uma meia autonomia, né? E tem indissociabilidade na universidade do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Agora sim, educação superior, não é ensino superior, mas dentro da educação superior tem ensino, pesquisa e extensão. O tripé da Federal de Santa Catarina e de qualquer federal. O tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. O nome é Educação Básica, nível 2. Mas tem o tripé ensino, sim.
Estado mais família, lembra que eu falei que estava na Constituição? Estado, família e escola juntinhos, como uma engrenagem. Vejam que aqui, diferente da LDB e do ECA, Estado vem na frente, a palavrinha está na frente. Mas o Estado e a família, sim, vão fazer esse papel de matricular todos, garantir a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Toda vez que a gente vai fazer uma defesa às pessoas com deficiência, a gente usa esse artigo aqui, o 205, famosíssimo. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, que está na LDB, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lá na LDB tem algumas palavrinhas diferentes, o pleno desenvolvimento do educando, aqui está da pessoa, né? Mas é a mesma coisa. Lembra? Estado, família, Estado, está valendo. Está na LDB, aliás, está na Constituição, consequentemente está na LDB e no ECA. 4